Meu nome é Pedro Henrique, este canal é Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Hoje estamos aqui para falar algumas curiosidades da novela O Grito, já que essa semana esses vídeos foi todo dedicado à novela O Grito, né? Toda semana é dedicada a essa novela, essa clássica novela de 1975, escrita por Jorge Andrade, dirigida por Walter Avancini, Roberto Talma e também Gonzaga Bloch. Bom, para começar hoje, né, eu quero falar um pouco sobre o livro do Jorge Andrade, O Grito de Jorge Andrade, que foi lançado em 2013, teve sua primeira publicação em 2013. E nesse livro, uma curiosidade sobre alguns capítulos que foram cedidos pela família, né, pelos herdeiros de Jorge Andrade, a escritora, né, a Zoateg, né, foi escrito por Sabrina Zoateg, né, e foi entregue a ela os capítulos que somam-se ao todo. Eu vou explicar essa história para vocês. 130 capítulos, né? Na verdade, Jorge Andrade escrevera 130 capítulos. Na verdade, a novela não tem só 125 capítulos, como se fala, né? A novela tem 130 capítulos, né? Eu vou explicar essa história para vocês, mas antes, peço a vocês que deixem o joinha, peço a vocês que, se puderem, se inscrevam aqui no canal, tá? Para dar uma ajuda, tá bom? E deixe aquele joinha para levar os vídeos para outras pessoas, tá bom? Bom, gente, o fato foi o seguinte, Jorge Andrade, quando escreveu a novela em 130 capítulos, vou explicar o porquê. Bom, na época da novela, houve uma rejeição, segundo a emissora, houve uma rejeição do público, houve uma rejeição da imprensa, né, com relação ao que a novela abordava, né, que era a questão de um menino que gritava durante a noite e assustava os moradores, não deixava eles dormirem, né, e havia um preconceito muito grande quanto à criança excepcional naquela época, né, era um menino excepcional, um menino que não andava, um menino que não falava, e expunha a sua dor através de um grito, né? Só que muita gente não aceitou, não comprou a ideia, né? Talvez a sua ideia muito errada, muito, enfim, coisas da época, né? Então, o que a emissora fez? A emissora cortou 9 capítulos, né? Deixando só 125 capítulos, mas o total dela seriam 130. Por quê? Antes da novela terminar, ela teve 27 semanas no ar, né? Foram esticadas porque a novela Saramandai ainda não estava pronta, né? Então, o que acontece? Eles esticaram a novela, quer dizer, 125, somando as 27 semanas, 130, né? 130 capítulos, né? Então, a novela teria 130 capítulos, quer dizer, então a novela não teria só 125, né? Segundo consta, a novela consta nos arquivos da emissora, se ainda não apagaram, né? Se ainda não apagaram, porque como vocês sabem, está havendo aí um apagão de novelas, estão apagando as novelas todas, né? As novelas antigas, até as que sobraram, né? Infelizmente, por descuido, talvez, por falta de zelo, enfim. Bom, então, consta que existe no arquivo 125 capítulos, certo? Bom, e vamos falar um pouco do livro de Jorge Andrade. Agora, sabendo que existem 125 capítulos, não entendo por que só exibiram 3 capítulos, né? Eles disseram que só restaram 3 capítulos, cadê os 125 capítulos? Alguém pode me falar os 125 capítulos? Segundo consta, existe no arquivo. Bom, vamos falar do livro. Na visão do livro, da Sabrina Zoateg, né? O Jorge Andrade, né? Grande autor, grande escritor, grande dramaturgo teatral, né? Paulistano, falando um pouco sobre a novela O Grito, né? Sobre a visão do Jorge Andrade, né? Mostrar São Paulo como é, né? Uma cidade fria, uma cidade dura e uma cidade fechada, né? Na verdade, era isso que ele queria mostrar, mas na verdade, ele queria que essa visão fosse melhor, né? Que a cidade não tivesse essa visão toda e que tivesse coisas positivas. Claro que tinha saldos negativos, lógico, né? De saldo negativo, que a gente tinha um prédio
onde moravam alguns moradores, e eles não se davam, não se falavam, eram pessoas muito fechadas, enfim. Assim, como já dizia na novela a personagem da Isabel Ribeiro, um mosaico de moradores, né, que não se combinava, até tá aqui por trás o logo da novela, né, que não se falavam, que não se comunicavam, porém, tudo isso foi feito na visão de Jorge Andrade, né, a visão de uma novela dramática, uma novela incrível. Algumas cenas não foram passadas na novela, né, uma cena 14, por exemplo, em que o Castro Gonzaga fala que o filho não conhece mulher, né, que não conhece como é que se diz, um prostíbulo, né, e que ele não tem experiência da vida por conta disso, né, tanto que o personagem acaba sendo vetado pela censura, né, e ele acaba trancando no armário de vez a identidade homossexual dele, né, ele acaba se envolvendo com a Kátia, personagem da Iona Magalhães, voltando à convenção da família, né, do homem de família, do homem que casa-se com uma mulher, constitui uma família, certo? Bem, na época também, como eu já falei aqui, o Guto Franco saiu da novela, no meio da novela, porque venceu-se o contrato do Moacir Franco, provavelmente não ia adiantar para ele, e saiu da novela também, o Moacir saiu da Globo, né? Então, nessa época foi uma época muito conturbada. Mas o livro é interessante, que ele fala a questão da novela O Grito, abordando exatamente o que foi a novela O Grito, né? Com as suas neuroses, né? Com a cidade em crescimento, a população em evolução, São Paulo estava crescendo naquela época, o elevado Costa e Silva, né? Que até então, atualmente, chama-se... que se chama agora João, né? Que é o João Goulart, né? Se chama Elevado João Goulart, né? Na época, o Costa e Silva foi presidente do Brasil, né? E ele foi dado de presente para ele, né? Com o nome dele, e depois que ele faleceu, depois de muitos anos, virou João Goulart, Elevado João Goulart, né? E como chama-se Minhocão também, né? Um grande empreendimento de São Paulo. Há quem não gosta de Minhocão, há quem gosta, enfim. Mas o livro retrata essa parte da novela, essa questão de como era São Paulo, de como era a visão do Jorge Andrade. Eu quero muito ter acesso a esse livro, eu acho o livro interessante, não conheço o livro todo, só estou comentando aqui o que foi falado no livro, né? Nos capítulos que foram cedidos através dos herdeiros do Jorge Andrade, né? Quando Sabrina Zoateg usou para o livro, né? Para poder expor a história da novela O Grito. E os detalhes da novela foi exatamente isso. Por exemplo, a Iona Magalhães era uma secretária, né, que cresceu no orfanato, e ela inventava assim um pai e uma mãe. Ela podia inventar um pai e uma mãe, né? E ela era muito mal vista pelo pessoal do prédio, porque era uma moça solteira, porque era muito liberal, enfim. E há uma cena polêmica em que ela faz um striptease na janela, né? Onde ela diz que o sonho dela era parar o trânsito, tirar a roupa e parar o trânsito ali da janela do prédio. Foi o que ela fez nos últimos capítulos, né? Não entendo por que a novela não foi inteira, gente. Eu acho que seria interessante eu queria muito ter ouvido o menino gritar, o Marcos Andréas, né? Não se ouviu mais falar desse ator. Não, se quem souber me fala, porque eu não ouvi mais falar, né? Foi uma novela com cara de novela das 9, né? Mas com seus conflitos, com os moradores, enfim. Eu acho que o grito serviu para mostrar não só o grito da criança, o grito do homem, né? O grito de uma cidade, o grito de uma metrópolis, né? Cheia de neuroses, cheia de problemas, mas serviu para tudo isso. Então, eu encerro essa semana falando para vocês do livro, falando sobre os possíveis 125 capítulos que podem estar disponíveis nos arquivos, né? Se não apagaram, né? Ao total, a novela não tem só 125, tem 130 capítulos, tá? A novela foi escrita 130 capítulos por Jorge Andrade, né? Que nos deixou em 1984. Mas deixou um legado de um grande autor, de grande escritor. Eu não entendi, a emissora não entendeu nada da proposta dele, né? O público não entendeu nada da proposta dele. As pessoas não entenderam nada do que foi a novela, né? Por isso, é uma pena que a novela não tenha... Por que eles não fizeram um compacto
né, gente, com a novela. Então, poderiam ter feito compacto com os melhores momentos e explicar tudo que não foi explicado. Por exemplo, quem falou para a Doroteia que a secretária saiu com o médico? Na minha desconfiança, foi a Midori. Foi a Midori, a japonesa, né? Mas enfim, fica aqui para vocês. Bom, quem puder ter acesso a esse livro, O Grito de Jorge Andrade, tá? Tem acesso a esse livro, eu querendo ter acesso a esse livro para poder ler, que eu acho que é muito interessante. Assim que eu tiver acesso a esse livro, eu vou voltar aqui para falar um pouco mais desse livro para vocês, tá bom? Até então, era isso que eu queria falar, os detalhes, tá bom? É muito triste pela novela ter tido só 3 capítulos, né? Lamentável, fico muito triste mesmo, né? Porque era uma novela que eu tinha um sonho de ver ela inteira. Infelizmente a emissora cortou o meu barato, né? Vocês cortaram o nosso barato como telespectadores, tá bom? Então é isso aí, gente. Então o recado foi dado aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Se você gostou, compartilhe em todas as suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Se pularam aqui de paraquedas e caíram aqui neste momento, este canal é o Tempo da TV, meu nome é Pedro Henrique. Deixa o joinha, porque o joinha vai levar os meus vídeos das outras pessoas, tá ok? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Grande abraço a todos!